importa qual caminho você escolha seguir para enriquecer. Ter um bom emprego, ser um investidor da bolsa de valores, um especialista em imóveis ou carros, um bom vendedor, ou talvez um empreendedor, você deve ter a mentalidade correta. Este vídeo trará 5 lições do livro Pense e Enriqueça de Napoleão Hill. Algumas pessoas podem adquirir riquezas sem seguir os conselhos deste vídeo, mas esperar que a vida lhe dê uma oportunidade assim, em vez de assumir a responsabilidade por suas próprias ações e pensamentos, é um plano, na melhor das hipóteses, errado. Em vez disso, vamos examinar como você pode otimizar suas chances de acumular uma grande fortuna. Se você não trabalhar pelo seu sonho, alguém vai te contratar para trabalhar pelo sonho dela. Lição número 1: Os 6 fantasmas do medo. Antes de você poder colocar a filosofia de Napoleão Hill em prática, você deve conquistar seus medos. Aqui estão 6 dos mais comuns e destrutivos, e lembre-se, eles existem apenas em sua mente, e você tem a capacidade de controlá-los, se assim desejar e se praticar o suficiente. O medo da pobreza. Um sintoma comum desse medo é a indiferença em relação ao dinheiro expressa pela falta de ambição. Sua mente não pode se concentrar em como enriquecer se constantemente precisa se preocupar em colocar comida na mesa. Você deve tomar uma decisão absoluta de que qualquer coisa que você adquirir, desde que dê o seu melhor, é suficiente. O medo da crítica. Isso é caracterizado por nervosismo na presença de outras pessoas e destrói a iniciativa. Para vencê-lo, você deve parar de se preocupar com o que os outros pensam ou dizem. Atreva-se a ser um pouco constrangedor às vezes. O medo da má saúde. Um sintoma comum é o hábito de fingir doença como álibi para a preguiça. Para fazer isso parar, você deve esquecer os sintomas e, especialmente, parar de procurá-los. Qualquer sintoma pode ser mortal se você procurar no Google. O medo da perda do amor de alguém. O ciúme é um sinal comum disso. Chegue a uma decisão de que você conseguirá seguir em frente sem amor, se necessário. E, se você está atualmente solteiro, use esse tempo para criar uma vida onde você aprenda a apreciar viver sozinho. Depois, tudo além disso é apenas um bônus. O medo da velhice. Falar de maneira triste sobre a própria idade é característico do medo da velhice. Elimine esse medo aceitando o envelhecimento, não como um impedimento, mas como uma bênção. Pois você tem a possibilidade de ser muito mais sábio e ter um melhor autocontrole do que durante a juventude. E, esperançosamente, as maravilhas dos juros compostos têm trabalhado a seu favor por um tempo. Um sintoma comum é o hábito de pensar na morte, em vez de viver a vida ao máximo. A razão pela qual você deve conquistar isso deve ser óbvia. Não consigo imaginar que alguém que passa os dias preocupado com a morte possa ser feliz. A morte é inevitável, aprenda a aceitá-la. Lição número 2: Energia sexual. Não, você não entendeu errado. De acordo com Napoleão Hill, os 5 estímulos mais fortes conhecidos pelo homem são: a amizade, música, um desejo ardente por riquezas, amor e sexo. O desejo sexual é o mais poderoso de todos os desejos humanos. Tão forte é esse desejo que dizem que a Guerra de Troia começou como resultado dele. Observe o que acontece com qualquer animal depois de ser castrado e você verá o que acontece quando a energia sexual é removida de um ser. Todos os homens que alcançaram o mais alto nível de realizações tinham naturezas sexuais altamente desenvolvidas. A transmutação da energia sexual em energia e criatividade em outros empreendimentos é uma fonte primária de genialidade. A energia deve ser transmutada do desejo de contato físico para alguma outra forma de desejo e ação antes que ela eleve alguém ao status de gênio. Longe de se tornarem gênios, devido a grandes desejos sexuais, a maioria dos homens se rebaixa por meio do mal-entendido e mau uso dessa grande força, para o status de animais inferiores. Há uma razão pela qual a maioria dos homens não alcança muito antes dos 40 anos, e
Não é apenas porque ficam mais sábios e mais autoconfiantes com o tempo. Devido às tentações na sociedade atual. Isso provavelmente é ainda mais difícil de exercitar hoje do que quando Napoleão Hill escreveu O Pense e Enriqueça. Isso requer muita força de vontade, a formação de novos hábitos e a eliminação de comportamentos antigos. Lição número 3. É o que você pensa que importa. Verdadeiramente, pensamentos são coisas, e coisas poderosas quando misturadas com definição de propósito. Persistência e um desejo ardente por essa transformação em riquezas. Essa é a ideia principal do livro Pense e Enriqueça. Você pode perceber isso até mesmo pelo título. Se você não visualiza riquezas em seus pensamentos, como pode esperar vê-las em suas contas bancárias? Todas as conquistas e riquezas conquistadas começam com uma ideia. Todo grande líder que já existiu foi um sonhador. Como você acha que Elon Musk, George Washington ou Martin Luther King tiveram sucesso? Tudo começou com uma ideia. Você tem a capacidade de controlar sua própria mente, porque pode alimentá-la com impulsos de pensamento que escolher. É incrivelmente poderoso. Pensamentos, apoiados por um forte desejo, têm a tendência de se transmutar em sua equivalência física. No entanto, é uma espada de dois gumes. Se você falhar em plantar pensamentos deliberadamente em sua mente subconsciente, ela não permanecerá inativa. Ela pegará outros pensamentos que a alcançarem inadvertidamente. Novamente, você não quer deixar isso ao acaso. Se você falhar em controlar sua própria mente, pode ter certeza de que não controlará mais nada. Lição número 4. Um desejo ardente. Há muito tempo, um grande guerreiro teve que enfrentar um inimigo muito mais forte. Quando os exércitos do guerreiro chegaram ao território inimigo, ele ordenou que queimassem todos os navios na praia atrás deles. Estavam em grande desvantagem numérica em relação ao inimigo. Mas agora não tinham escolha a não ser vencer. Então, eles venceram. Se você perguntar a 100 pessoas o que desejam na vida, provavelmente não conseguirão responder. No entanto, se você insistir, mencionarão alguns desejos, talvez dinheiro, fama ou segurança. Mas o universo não responde a desejos vagamente expressos. Ele responde a um desejo ardente, implementado por meio de planos definidos e persistência constante. Parece que Deus se coloca ao lado do homem que sabe exatamente o que quer, se estiver determinado a conseguir isso. A parte do desejo, eu não posso realmente ajudar, mas entenda que você deve tê-lo para ter sucesso. Se quiser alcançar mais do que a mediocridade, certifique-se de poder associar um desejo ardente a um resultado possível desse esforço seu. Vamos fingir que esse resultado decidido é dinheiro. Aqui está um método de 6 passos para transformar esse desejo em seu equivalente material. Fixe em sua mente uma quantia específica. Determine exatamente o que você vai dar em troca. Estabeleça uma data definida. Crie um plano definido e comece imediatamente a colocá-lo em prática. Escreva os 4 passos mencionados anteriormente em uma declaração. Leia isso em voz alta 2 vezes por dia. Preferencialmente de manhã e antes de dormir. O último passo é chamado de autossugestão. Você já exagerou em uma história ou contou uma mentira até começar a acreditar nela? Bem, isso é exatamente a mesma coisa. Mas visa criar fé dentro de você de que seu desejo ardente se tornará realidade um dia. Lição número 5. Torne-se uma força imparável. Ninguém é derrotado até que tenha aceitado isso como uma realidade. Persistência é tudo em qualquer parte da vida em que você deseja prosperar. Napoleão Hill afirma que pode não haver uma conotação heróica na palavra persistência, mas a qualidade é para o caráter de um homem. O que o carbono é para o aço. Quando alguém cultivou o hábito da persistência, adquire um seguro contra o fracasso. Lembre-se, não ganha algo sem fazer nada. Às vezes, pode parecer que outras pessoas têm sucesso sem pagar o preço primeiro, mas isso provavelmente não é verdade.
mesmo que algumas pessoas queiram anunciar dessa forma. A grama do seu vizinho só é mais verde se ele cuida mais da grama do que você. Siga seu plano e vença. Um desistente nunca vence, e um vencedor nunca desiste. Recapitulação rápida das lições. É o que você pensa que importa. Parece que Deus se coloca ao lado do homem que sabe exatamente o que quer. Se estiver determinado a conseguir exatamente isso. Um desistente nunca vence, e um vencedor nunca desiste. O desejo sexual é o mais poderoso de todos os desejos humanos. Use essa energia a seu favor. Você deve conquistar seus medos antes de poder alcançar a grandeza. Obrigado por assistir até aqui. Assista nossos outros vídeos de resumos de livros.